E aqui estamos entre amigos especial. Vocês nem imaginam. Ah, já disseram para vocês quem é que eu trouxe hoje? Que gente chata, linguaruda. Mas já que você sabe, né? Hoje ao meu lado aqui, entre amigos, Mauro Ramos. Mauro, querido, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Imagina. O pessoal eu acho que já deve ter até decorado quando eu me apresento, que é prazer, Mauro Ramos. E se erramos, voltamos e consertamos. Isso é melhor do que o slogan. E aí completo com o único dublador ator do Brasil com o slogan rimado. Tá certo. Outros fizeram tentaram, slogans desses, mas não rimaram. Mas não conseguiram. Além de tudo, poeta. Porque para fazer rima tem que ser bom. Falar nisso, você faz poesia, por acaso? Você já escreveu? Já escrevi, mas muito pouco. Alguns amores. Só muito pouca poesia. Eu sou muito exigente com o que eu faço. Uhum. Então, para algumas pessoas, eu sou muito chato comigo mesmo. Então, eu eu escrevo ou desenho e guardo ou jogo fora. Então, tem gente que briga comigo, né? Minha esposa, por exemplo, briga comigo. Tem que brigar mesmo. Porque fala, não, me dá esse desenho aí, que tal? Eu falei, mas não é nada, é só um rabisco. Você desenha também. Eu vivi um tempo, não muito, fazendo desenho para jornal de bairros, lá no Rio de Janeiro. Que tipo de desenho? Caricatural. Aquelas caricaturas. Então, eu ilustrava artigos e fazia alguns cartoons. Né? Só ganhava um trocado, estava precisando. Tinha terminado a peça mais recente, olha só, 1987. A peça mais recente que eu havia terminado, que foi o Padre Assaltante, do João Bittencourt. Você é carioca? Sou. Você é sou carioca. Nasceu em que lugar do Rio? Meier. No Meier. Quem é do Meier não bobeia, como eles falam lá. Numa maternidade muito famosa lá no Rio de Janeiro, a maternidade Carmela Dutra, que é do estado, e num local onde o nome da localidade não é lá grandes coisas, é chamado de Boca do Mato. Oi. Hoje em dia, a Boca do Mato é só uma referência ao local, porque não tem mais mato em lugar nenhum, né? É tudo casa. E eu sou um morador. Não fui criado. Ah, você não foi criado no Rio? Não fui criado no Meier. Ah, no Meier. Eu vivi, na minha infância, indo de um lado para o outro, porque meu avô era militar. E meu pai era contador da Remington Rand do Brasil, e ele fazia auditorias. E viajava muito. Então, a gente viajava, ficava 1 ano e meio, 2 num local, 3 anos no outro e tal. Então, eu vivi, desde muito pequeno, eu morei em Salvador. Então é por isso que você tem esse sotaque brasileiro e não carioca. Você tem uma mistura. Um apanhado, né? Exatamente. Eu perguntei se é nascido no Meier, mas você não tem aquele sotaque característico do carioca. Não. Você tem um sotaque do Brasil. Sim. E quando eu era garoto, eu tinha muita facilidade de pegar o sotaque falado, né? A musicalidade das pessoas. Quando eu fiz 5 anos, que aliás foi o único tempo da minha vida em que eu tive o peso da minha idade, do meu tamanho. Foi logo depois de operar as amígdalas, né? Porque a medicina daquela época achava... Eu operei a minha com 5 anos também, é verdade. Então, a medicina da época dizia que era para tirar as amígdalas, hoje não. E aí eu morei em Campinas com meu avô e minha avó durante um tempo, fiz 5 anos lá. Morei em Ouro Preto, morei em Belo Horizonte. Uau! Morei em Salvador, você Salvador.
Morei aqui em São Paulo, Aham, ali por 67 até a primeira metade de 69, ali em Santana. E, quer dizer, viajei por muitos Então lugares, você né? definitivamente fala brasileirês. Eu acho que sim, né? Para o português, então, eu falo brasileirês, né? Não é? Porque a música da tua voz, ela é muito, assim, harmônica, ela cabe em qualquer espaço. Você pode ser ator em qualquer lugar do Talvez Brasil. tenha. Eu tive um entreveiro aqui quando comecei há 10 anos a vir para cá. Não foi um entreveiro, foi São Paulo é muito chato para isso. E É aí, verdade. numa casa de dublagem, eu saí do estúdio e tinha um colega nosso falando, porque os cariocas têm que voltar, né, para trabalhar na praça Que deles, deixa a gente nossa praça aqui. delicada. E eu falei assim, naquela época eu ainda fumava, então eu tinha saído do estúdio para dar uma fumada. Aí eu falei assim, meu amigo, eu sou ator brasileiro registrado no Ministério do Trabalho, eu posso trabalhar em qualquer lugar do território nacional. E, Grava isso para a gente colocar assim, chamada para do Brasil. Ator é isso que Mauro Ramos está falando. então eu falei, esse negócio de praça é para taxista, não é para ator. E desci. Que Muita gente maravilha! segurou o riso e tal, mas eu procuro me adaptar, já que tive uma infância em que eu tinha que aprender a me adaptar com rapidez, e eu levei isso para a vida e me adapto com muita facilidade aos locais. Onde os primeiros 2, 3 anos eu já estou inserido no contexto. Realmente é incrível. Eu sou um pouco mais desafiante. Ainda hoje descobrem que eu sou nordestina, por mais anos que eu tenha de São Paulo. De vez em quando, um diretor paulista geralmente me Sim, diz: eu, Olha o sotaque. eu tinha um colega lá no Rio, o José Santa Cruz. Sim, meu amigo de Recife. Nossa, ele de vez em quando dava aquela escorregada, né? E lembrava. Mas homens parece que são mais aceitos do que mulheres com sotaques. Eu tinha que, infelizmente, eu tive que reprimir esse tipo de sotaque para ele na Herbert Richards, quando dirigi lá. Mas quando dirigi para a Disney na Double Sound, tinha até personagem que tinha sotaque porque Porque era ele que ia fazer. ele, o outro, o Edinaldo Lucena, que também era de Aham, Pernambuco e aham, tal. aham. Então, eu gosto dessa musicalidade O Pádua diferente. não tem sotaque, eu tenho ainda. Porque o Pádua é de Não, Pernambuco. o Pádua, a característica vocal dele é que ele tem um jeitinho assim de falar, sabe? Desse jeito e tal. Então ele não escorrega, Disfarçava. Ai, disfarça. disfarçava, tá certo. Disfarça. Sou muito grato, aliás, sou muito grato a muita gente do meio, mas O sou grato a O ele. Hermes fala muito do Pádua, porque diz que o Pádua foi quem o ensinou a começar a dirigir. Que ele ficou como assistente do Pádua uma época. Aí foi quando ele começou a aprender produção, essa coisa O Hermes toda. trabalhou comigo bastante naquela época que ele estava lá no Rio. Eu era diretor de dublagem Uhum. e a gente trabalhou bastante junto, graças a Deus. Eu não tive nenhum problema com ninguém. Conta uma coisa, muito bem. Você disse que você começou a viajar daqui para ali, de lá para lá. E nessas viagens você fazia escola. Sim, Foi aí que você entrou em contato com a arte ou não? Como é que foi esse seu olha, batizado? a arte foi na Você já escola. desenhava? Já desenhava. O contato com a arte, no sentido de interpretação, foi curiosamente num colégio em que eu estudei e mais tarde trabalhei e morei nele. Uau! Hoje já colocaram abaixo, chamado Arte e Instrução, lá no Rio de Janeiro, em Cascadura. Eu entrei lá naquela época, era a 5ª série, Uhum, o primeiro ginasial, né? uhum. E, inclusive, eu peguei até latim esse ano. Ué, eu Impressionante. estudei latim, eu estudei grego. Oi, que chique. E lá eu
Nos primeiros anos, quinta, sexta e sétima séries, eu fui muito o que o pessoal chama hoje de nerd. E naquela época chamava de CDF, né? Peixinho do professor. Sim, e era sempre escolhido como representante de turma justamente por causa disso. Claro. Eu, sendo peixinho dos professores, a gente tinha umas certas vantagens, né? E aí na oitava série eu comecei a sair um pouco daquela mesmice do nerd, né? Eu comecei a interagir de outra forma com os colegas. Você falou que era tímido. Sim, eu comecei a interagir diferente. E aí, a partir do primeiro ano do colegial, né, eu já estava mais solto. E eu participava das bagunças, contava sempre 2 ou 3 piadas, eu era ótimo para contar piada. Hoje eu não me lembro de mais nenhuma. E sabia, você me dava um tema, eu falava, contava 1 ou 2 piadas sobre aquele tema. E eu acabei sendo o palhaço da turma na época. Olha aí, de tímido virou palhaço. O palhaço da turma. E isso por quê? Porque eu fazia uma coisa que era ir para o auditório, que o auditório do colégio era um senhor teatro, né? Uhum. Foi construído na década de 40 e era um palco italiano maravilhoso. E naquela época começaram a fazer reforma. Tinha 900 lugares, para você ter uma ideia. Uau! E aí eu ia na hora do recreio. Arte e instrução. Ele tinha o curso normal, padrão? Sim. E aí eu, nos meus recreios, eu ia para o auditório, o teatro, né, que para mim era um teatro, e ia contar piadas para os colegas. Começou com meia dúzia de colegas da minha sala, e em menos de um mês tinha 30 pessoas que já iam lá para escutar piada nova que o Mauro ia contar. Até que o diretor baixou lá, assistiu todas as minhas piadas e depois proibiu o pessoal de entrar. A partir dali eu fiquei conhecido por causa disso. Você acha dentro que o do diretor colégio. não gostou das suas piadas? Ele tinha que manter uma certa, né, um certo padrão de comportamento. Um certo padrão de comportamento. E aí foi por causa disso que aconteceu o seguinte: eu já era ator a partir dessa experiência, e fiz algumas coisinhas enquanto estudava e tirei meu registro profissional. Desta forma você tirou seu registro com isso? Ganhando três trabalhos em que eu recebi. E aí eu fui até o sindicato. Mas trabalho de teatro? Trabalho de teatro. Você foi fazer teatro? Fui fazer teatro. Você saiu daquele palquinho ali e foi fazer teatro? Mas eu trabalhava mais com... Não tinha um papel, entendeu? Com nome, era uma coisa pequena. Até que eu, estudando, me veio um dos componentes lá da escola perguntar se eu gostaria de aceitar fazer uma peça de teatro, porque o grupo que ia montar uma peça de teatro lá, o rapaz que ia fazer determinado papel, ele simplesmente, faltando uma semana, ele disse que não podia mais fazer o papel e não tinha mais ninguém para fazer. E como todo mundo me conhecia, porque eu era uma pessoa que contava piadas, aquele negócio todo, se eu queria fazer o trabalho. Eu fiquei lisonjeado e aí fui. E era o vilão, né, o bruxo Beelzebub III, de A Bruxinha que Era Boa, da Maria Clara Machado. A Bruxinha que Era Boa. Uhum. Que fala pelos cotovelos. Eu nunca tinha falado tanto. Eu fiquei apavorado, mas tive uma semana, tudo aquilo. Ele faz um discurso gigantesco e tal, e eu fiquei apavorado, mas fui. Eu acho que eu fui conduzido, né, pela vida. Vai lá, meu filho. Vai fazer as coisas. A arte lhe convidou. Vem. E aí eu estreiei lá, fazendo naquele teatrão, na primeira peça onde eu tinha personagem com nome e papel. Olha aí. E já tinha um registro? Já tinha um registro. Que barato.
E aí eu comecei daí e fui adiante, né? Eu terminei lá a escola, né? O segundo grau, e arranjei um emprego na secretaria da escola. E aí eu morava muito afastado, né? Minha mãe, eu morava com ela, e minha mãe morava num bairro muito afastado lá do Rio de Janeiro, chamado Coelho Neto, e eu ia gastar o meu salário todo indo e voltando e sem comer nada durante o dia. Então, o que eu fiz? Como estava em reforma, o teatro e o pessoal que fazia a obra lá, eu fiz amizade por causa da peça, porque a gente, em trabalhos de grupo, a gente trabalha com todo mundo, né? Envolvido em tudo, né? Cenografia, figurino, tudo. E aí eu acabei fazendo amizade com o pessoal que estava reformando lá o palco italiano, e eles, muito gentilmente, reformaram um dos camarins, um dos 3 camarins, para eu ficar lá morando. Só que ninguém da escola sabia disso. Olha que louco! E eu fiquei lá. Enquanto estavam terminando, eu dormia em cima do piano de cauda do palco. Nos primeiros dias era uma ventania de morcego, era uma coisa horrorosa. Meu Deus do céu! Depois a gente se acostuma com os morcegos. E aí depois eu fui para lá e comecei a viver lá, meio que escondido, né? Mas eu era sempre o primeiro a chegar na secretaria. Nossa, era um profissional de primeira mesmo. Então, como se fiquei lá um tempo, até conseguir trabalhos em outros lugares, que eram mais vantajosos para mim. E eu fiquei um período continuando a fazer coisas relacionadas com a arte, mas trabalhando em coisas que eu... Que coisas você ficou por exemplo, eu fui trabalhar em oficina mecânica como auxiliar de orçamentista numa concessionária da General Motors no Rio de Janeiro. E como é que você fazia teatro? Eu fazia outras coisas relacionadas à arte, né? E foi aí que eu comecei a fazer bastante desenho, entendeu? Mas sempre tendo em contato. E aí eu, com alguns primos e alguns colegas, nós resolvemos ganhar um dinheiro. Não ia dar muita coisa, mas ganhar um dinheiro enquanto a gente estava em outras atividades. Cantando. Já nós formamos um grupo chamado Sambrincando, que era um grupo que tinha como meta a gente cantar músicas engraçadas. E então a gente cantava muito Adoniran Barbosa, Noel Rosa, né? Interpretava essas músicas. E seguimos cantando aqui e ali na noite. E depois nós ampliamos o repertório, ficou maior e tal. E através do rapaz que tocava o surdo, que hoje é um jornalista já de muitos anos, consagrado, escreve biografias do pessoal do samba, Marcos Salles, que ele foi produtor de disco de samba lá no Rio de Janeiro, né? Ainda, né? Ninguém deixa de ser produtor. E aí ele me indicou para trabalhar com ele. Ele trabalhava no jornal O Dia, no Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar como secretário da editora do Caderno de Televisão, onde ele, Marcos, trabalhava. E através de uma outra colega, Eliane Martins, repórter também, ela trabalhava numa emissora de rádio chamada Super Rádio Tupi, das associadas. E a Cidinha Campos, lembra dela? Claro que eu lembro da Cidinha. Ela estava precisando de alguém para fazer uma organização nos arquivos dela, da produção, porque... Do programa de rádio dela. Eu tinha feito no jornal a organização, em um ano e pouco, a organização total de fotografias, textos, material, tudo, o arquivo dali, só para o caderno de TV. Mas nessa época, a Cidinha tinha um programa de fofoca, não era? Tinha um programa enorme que famoso. Ia de... Cidinha Livre. Em que ela começava às 9h, terminava ao meio-dia. Nossa, e tinha rádio, fases
e tinha várias fases. Ela terminava sempre a primeira, a última hora, terminava com debates populares, né? E com o horário convidados. nobre da rádio. Exato. Né? Manhã. E aí a Eliane me indicou para tomar conta lá e organizar o arquivo. Eu não fiquei uma semana organizando, porque a Cidinha pegou e me colocou no rádio de polícia e bombeiro. Falou, fica escutando aí, atenção e tal. E eu fiquei. Quando eu me vi, eu já estava produzindo coisas para ela, porque ela ia lá e falava para eu fazer, e eu ia lá e fazia. Né? Então eu ajudava o pessoal através do nome dela, né? Dando perna mecânica, cadeira de roda, dentadura, olho de vidro, essas coisas todas, né? Conserto de luz, né? E internação. Ela fazia um trabalho de assistência. Sim, internação. E eu escrevia também as efemérides do dia para ela começar o programa. E a partir dali eu comecei a ajudar na produção de um quadro humorístico que tinha com ela, lá dentro. Você fazia também? Eu participava eventualmente, né? Era um outro colega. O personagem era o Gugu, um repórter, e ele sempre interagia com ela de fora. Só que muitas das vezes ele não tinha lugar para ir. Então a gente ia para os estúdios do fundo, lá da FM Tupi, e a gente fingia que estava em algum lugar. E eu tinha que interpretar tipos, né? E eu ajudava ele. Até que depois eu passei a escrever com ele, e aí eu fui chamado por ele, através dele, para substituir um colega num programa que vinha logo em seguida da Cidinha, chamado Patrulha da Cidade, que era um programa que existe até hoje, desde 1962, ininterruptamente, que era um programa policial e que tinha momentos em que contava os casos policiais de uma forma engraçada, para amenizar, porque era ao meio-dia, né? Todo mundo almoçando e escutando aquilo, né? Mas fazia um sucesso enorme. E aí eu fiquei lá, trabalhando, acabei sendo redator e tal. Mas quer dizer, aí você virou radialista. Aí eu virei radialista. E redator e radioator. Aprendi muita coisa com o Rádio Teatro da Tupi, que se reunia às quartas-feiras. E quem me ensinou, eu devo muito a ele, foi Lauro Fabiano, que tudo de rádio teatro eu aprendi com ele. E com os colegas, né, que me ensinavam bastante. Eu era jovem e estava todo mundo naquela faixa dos 50 anos e tal, naquela época. E fiz o programa e tal, e a partir dali é que eu fui para a dublagem, sem saber. Como você foi para a dublagem? Você bateu na Herbert? Não. Eu trabalhava, fazia parte do elenco desse programa, Patrulha da Cidade, Cordélia Santos. Cordélia Santos. Já bastante tempo, né? Trabalhando na Tupi, o pessoal dizia que ela era móveis e utensílios da casa. E ela tinha uma amizade muito grande de muitos anos com Mário Monjardim Filho, o Monja. E aí ele foi substituir um colega que tinha saído de férias, e ele entrou, estava fazendo obra na casa dele, precisava de mais dinheiro, e foi lá cobrir as férias do colega. E ela, sem eu saber, falou com ele para me chamar, porque achava que eu fazia muitos tipos e tal, aquela coisa. Você era bom naquele negócio? Acho que sim, né? Porque eu fiquei lá um tempão. Olha, chama esse menino que ele é muito bom. E aí eu fui. Fui uma vez, 2 vezes, na terceira vez a gente trabalhava dentro do estúdio, né? Quer dizer, eu fui dublar? Eu fui nos estúdios da Herbert Richards. Mas assistir ou foi no microfone? Assisti. E aí eu assisti na primeira, assisti na segunda, na terceira assisti, e logo que terminou, adiantou um pouquinho, ele pediu para eu fazer um teste dublando um desenho que eu não lembro. Mas o que eu lembro daquilo foram só as sensações, né? Eu achei que ficou uma porcaria o que eu tinha feito. E ele me pegou pelo braço, me levou à superintendência, que era o filho do Herbert Richards, o Ronaldo Richards,
E disse, pode contratar, que o menino é bom, tem futuro e tal. E eu fiquei, meu Deus, Monja, não dá. É a terceira vez que eu venho aqui, eu nunca fiz dublagem na minha vida. Meu filho, confia em mim, vai. E aí, no dia 15 de março de 1989, eu fui contratado pela Herbert Richards e estou na dublagem até hoje. Uau! E foi assim que aconteceu? E foi assim que aconteceu. O resto é história. Que loucura! Quer dizer que você caiu assim de paraquedas, entrou e pronto. Já tinha curso lá, que era com o Newton da Mata. O Newton dava cursos? Dava. E tinha Você chegou a fazer curso com o Newton? Não. E tinha um certo estágio desses alunos, né, como estagiários ali assistindo durante o período de trabalho, né, do pessoal. Eu não pude fazer isso. Não te deram esse tempo? Não pude. E aí me botaram para fazer. E o salário era bom? Olha, para você ter uma ideia, naquela época, entre o término da peça com João Bittencourt até eu ser contratado, eu trabalhava como vendedor de assinatura de jornal Gazeta Mercantil. E eu só consegui vender uma assinatura. Jura? Na semana em que eu fui demitido gentilmente, gentilmente ainda não tinham levado nenhum jornal pro cara que assinou. Então eu fiquei em palpos de aranha, né? Bom, ali, eu fiquei mais ali por causa do plano de saúde para o meu filho poder nascer numa boa, que o plano de saúde era sensacional. E aí, foi por causa disso que eu, entre esse e o estar na Herbert, eu tive esse período em que eu não podia fazer mais nada, porque tudo era dedicado para minha família, né? Toda e qualquer coisa que eu fizesse para ganhar algum dinheiro era para a família. Eu tinha 2 filhos para sobreviver. Para sobreviver. Inclusive vender assinatura de jornal, né? Sim. O salário era assim, era um salário mínimo da época, que eu recebia fixo, mais comissão por coisas que eu vendi. Eu só ganhava salário mínimo. Vendeu uma assinatura? Só uma comissão. E aí, naquela época, a gente ganhava muito bem, em proporção do que ganha hoje. Muito bem. Pra você ter uma ideia, em 2 vezes em que eu fui fazer vozerio com o Mário Monjardim, na primeira quinzena em que eu comecei a trabalhar, eu ganhava mais do que o salário mínimo. Naquela época, se não me engano, a gente ganhava, era 20% do salário mínimo por hora. Acho que era isso naquela época, que eu me lembro. Eu só acho que proporcionalmente, eu fazendo assim, 3 horas de vozerio, 2 horas de vozerio, juntando tudo, dava mais. Mas você ganhava naquela época era por... Você tinha o salário, que te garantia um mínimo de... Lá no acordo coletivo era assim, todo mundo tinha direito a 10 horas de trabalho, mesmo que não fosse escalado naquele mês. Quer dizer, mesmo que você não trabalhasse, você ganhava. Foi o que nos salvou no plano Collor. Gente, mas ele não tem mais desse emprego, não, cara? Não, era tudo contratado em carteira, com férias proporcionais. Não precisava trabalhar e o cara pagava tudo? Por isso é que a gente trabalhava a beça, porque ele não queria que ninguém ficasse parado. E quando passava dessas 10 horas, como é que era esse pagamento? Era por anel? Não, era o normal, era o comum. Mas era o comum como? Como era o pagamento dessa época? A primeira hora era indivisível. Já se pagava a hora? Já, a primeira hora era indivisível. Aí, a partir da segunda hora, você poderia dividir em meias horas. E assim ia direto. Era muito vantajoso porque tinha 8, depois 10 estúdios funcionando em 2 períodos. Muito vozerio. Em 2 períodos, né? Que era de manhã à tarde, de tarde à noite. Alguns até... O filme começava às 8 da manhã e terminava às 11h30, meia-noite. O filme fazia todo direto, no mesmo dia. No mesmo dia.
Então a gente ainda ganhava depois das 10 horas, se trabalhasse depois das Ainda 10 horas, tinha adicional noturno. Uau! E era em Era o comparação com hoje, era o paraíso. Era o paraíso, cara. E a gente ainda reclamava. Mas, a gente sempre reclama, vai. A gente reclama de tudo mesmo. Então, era Nessa bom. época, eu tenho a impressão... e outra coisa, eu ainda trabalhava na emissora de rádio, depois é que eu saí. Você ainda estava... Então, na rádio era eu chegava às 8 lá, gravava até às 10, saía, ia correndo para a emissora, aí chegava às 11, escrevia 2 páginas de quadro, meio-dia entrava ao vivo, 1 hora saía para estar às 14 horas em outro estúdio. Então eu trabalhava sempre na rádio, no meio do dia praticamente. E era Mas trabalhando na Herbert, então você podia também trabalhar em outros estúdios? Podia. Eu só tinha que dar prioridade a Herbert Richards. O primeiro que chamasse. Era isso. Era isso. Eu tinha que dar prioridade. Eu era contratado, então tinha que dar prioridade. Fora, o pessoal tinha uma maior maleabilidade, porque a maior parte do pessoal do que trabalhava em dublagem lá, trabalhava na Herbert. Uhum. Então eles tinham que ter uma maleabilidade de horário para poder ajeitar as coisas em outro lugar. Eu me lembro que quando o Hermes foi para lá, ele era registrado em carteira em 3 empresas lá. Era na VTI, seguramente, era na VTI, era na Herbert e era na... Ele chegou a ser contratado na Van Marre? Não sei, não tenho certeza. Eu acho que era... quem contratava era Dublavídeo? Não lembro. Não, São Paulo. Não, mas tinha Sincrovídeo, não contratava, não. Eu fui diretor lá, mas não contratava. E ele trabalhou comigo lá. Deixa eu ver. Uma outra lá, eram tantas. Delarte, talvez? Delarte pode ser. Delarte pode ser. Porque eu sei que ele... Eu nunca entendi como funcionava, porque ele tinha a carteira registrada nas 3 empresas, então ele tinha as 10 horas garantidas. Isso. Nas 3 empresas, né? Tinha prioridade nas 3 empresas. Ele rebolava bastante para poder fazer os horários, né? Corretamente. Mas a gente sempre ajeitava. Os colegas que eram diretores, que era quem escalava e tudo, eles eram sempre bastante compreensivos com relação a isso. Então, a gente sempre tinha um certo jogo de cintura para resolver. Você está me dizendo que o Rio era acessível às pessoas que chegavam? Muitos. Recebia bem muitos, os novos profissionais? Muitos. Na época que... Não tinha aquele... Na minha época Quem é você? de entrar, tinha. Isso tinha. Na Herbert, principalmente. Era uma certa empáfia, sabe? Uma certa empáfia. Você tinha que provar para eles que você era capaz de ser um dublador. Então, enquanto você não provasse... Não entrava na Câmara dos Lordes. Exato. Ele olhava para você como se você fosse o suprassumo do pó do cocô do cavalo do bandido, né? A gente era muito sacaneado por eles e tudo, mas depois, quando a gente mostrava e provava o talento, aí a gente virava amigo de, como dizia Sônia Ferreira, falecida Sônia Ferreira, tudo inimigo íntimo, né? Porque todo mundo disputava papel lá dentro e tal, mas a gente convivia com maior fraternidade, digamos assim. Não tinha praça lá? Não tinha essa coisa? Não, essa praça porque muita gente de fora ia para lá. Edinaldo Lucena e o Zé Santa Cruz eram de Pernambuco. Sim, sim. Vários eram mineiros, muitos daqui do pessoal de São Paulo que trabalhava na AIC, muitos deles foram para lá. Francisco José, Garcia Neto, a Dolores... E um monte de Marcos Miranda. Um monte de gente que era daqui e foi para lá. É verdade. Então, Henrique Ogala, um monte de gente. É verdade, era daqui também. Então, a gente recebia. E vocês recebiam bem. Eles logo foram diretores, sem a menor frescura. Olha aí. Entendeu? Porque tinham um cabedal para serem diretores. Aliás, eu devo muito a Garcia Neto,
que foi o cara que me ensinou a fazer esquemas daquela época, com a maior paciência do mundo. Porque o diretor, naquela época, montava todo o filme. Tudo, é verdade. Né? Fazia todo o mapa do filme, anel, cada personagem, que anéis você entra. E escolhia quem é que ia fazer. Escolhia o elenco, né? Então, sou muito grato a ele. Fiquei alguns domingos com ele lá na Herbert Richards. Domingo ninguém trabalhava, né? E ele morava próximo sempre para poder ser rápido, né? Para chegar ao trabalho. Ele morava em prédio próximo da Herbert Richards. Então, um domingo ele ia lá assistir os filmes, cortar filmes que ele ia dirigir. E algumas vezes eu fui lá e ele... A Herbert abria para ele no domingo? Porque ele era diretor de dublagem. O rapaz da portaria dizia, não, tudo bem, diretor, pode entrar e tal. Eu só entrava porque... Estava com ele. Estava com ele, então... Então, e eu sou muito grato ao pessoal lá, muito grato mesmo, porque as oportunidades que me foram dadas foram todos muito legais comigo. Você falou aí, a gente disputava personagens, como era essa disputa? Bom, era uma... Eu não sei dizer para você, porque era uma coisa muito mais antiga do que a minha fase de entrada. Essa disputa era muito na década de 70, por ali, quando... Antes da regulamentação da profissão. Isso, em que as coisas eram... Onde eram poucos profissionais, e o pessoal, quando usava e fazia aquelas tabelas de chamada, e escreviam a lápis, e alguns colegas mais, né, mais medonhamente, eles iam lá e apagavam, e botavam o nome deles, essas coisas assim. Sério? Fazia esse tipo de coisa? Muita gente daquela época... Mas não eram os diretores que escalavam? Escalavam, só que quem estava na pedra ia lá e botava o próprio nome. Mas quem é que... Aí o diretor chegava, fulano. Fulano! Eu escalei fulano, mas... Até que descobriram isso, e aí o Herbert mandou colocar num negócio com vidro para ninguém poder... Que loucura! Mas isso foi antes da minha geração chegar. A gente era tratado assim meio quem começava, sabe? Como hoje em dia, por exemplo, alguém chega e diz, oi, fulano, sou o dublador fulano de tal. Naquela época, se eu chegasse e fizesse isso, o cara ia olhar para minha cara e ia dizer assim, dublador? Eu trabalho em tudo quanto é casa, nunca te vi mais gordo. Que dublador? E a gente já... Você conheceu o João Mério Pozzoli? Claro. Conheci, trabalhei com ele, com o meu primeiro longa-metragem como protagonista foi ao lado dele, na bancada, e depois trabalhamos juntos, eu como diretor. Ele era além de ser um excelente ator, era um gentleman, né? Meus pais faziam teatro com os pais do João Mério, Olha! Com o João Mério e o irmão, que só fazia... teatro Mambebe, né? Eles faziam muito teatro. Eu conheci o João Mério, eu pequenininha. João Mério era chamado meio de lorde no Rio. Ele era um sempre gentleman, muito cheiroso, né? até mesmo de bermuda. Postura, tinha uma postura, né? É verdade. Aí um dia eu vendo o Canal Brasil, eu vi um filme nacional com o Oscarito, e aí quem eu vejo? João Mério como o gerente do hotel. Era um homem muito bonito. Nossa, ele era muito bonito. Olha o João Mério como era. Ele era muito bonito. Nossa Senhora. Mas, muito bem. Aí você diz, a Herbert tinha todo um esquema, só entrava lá quem era contratado e quem não, tinha pessoas que faziam freelancer. Quando era necessário, ele, muito a contragosto, pagava os eventuais. Quando eu dirigia a dublagem de Apolo 13 para a TV Globo, hoje ela já foi apagada, não existe mais, nós trabalhávamos com aquela fita magnética de Ilmatic, né? E era tanta coisa para ser feita e era tanta gente que eu trabalhei com todo o elenco do Rio de Janeiro, até os que não eram contratados, justamente porque não tinha o pessoal, sabe, já tinha extrapolado o número de contratados. Você tinha cuidado quando você escalava de não ter a mesma voz? Como é que era esse cuidado?
Não, e não repetia a voz? Não repetia. A gente fazia sempre 3 dobras. E eram sempre... Procurávamos fazer as dobras sempre em momentos do filme... afastadas. Momentos do filme muito afastados uns dos outros, porque a gente também raciocinava o seguinte: isso aqui vai no primeiro bloco... Se a gente colocar o fulano no primeiro bloco e o fulano no terceiro bloco, ninguém vai lembrar. Quer dizer, havia um cuidado em não repetir vozes, em que o espectador assistisse aquele ator com aquela voz. Exatamente. E não... Né? Exatamente. Porque aqui já teve uma série uma vez que o ator falava, o protagonista falava com o coadjuvante. Eu já passei por um momento assim, com novela mexicana para o SBT lá, mas foi o SBT que insistiu. Que loucura, cara. Foi o Newton da Mata que dirigiu a novela, que falava sobre uma órfã. E a pequena órfã. Lembra um pouco essa novela. Os pais morreram num acidente e o avô é obrigado a tomar conta dela. Ela muito pequena e o avô já com idade. Mas antes do avô tomar conta dela, quem imediatamente tomava conta da menina era uma tia, irmã do avô, porque estava mais próxima. E eu fui escalado pelo SBT para dublar o mordomo, que era um contraponto cômico. Ok. Ficamos fazendo durante um bom... Quando chegou na metade da novela, a tia morre e ela é obrigada, então, pela justiça, a morar com o avô, que era o pai do pai dela que faleceu. E o núcleo todo da tia acabou. Uhum. E aí o da Mata falou, bom, acabou a tua parte, ok, tchau, tem outras novelas aí e tal. Uhum. Muito bem. Um dia estou eu em casa e recebo uma ligação do da Mata dizendo, Gordo, é o seguinte... O SBT está querendo que você faça o avô da garota porque é um ator que você já fez em 3 outras novelas. Eu falei, mas eu fiz o mordomo. Não, o SBT, eu falei para ele, mas o SBT quer que você faça. Dá uma pesada um pouco na voz e tal. Aí eu fui. E fiz até o final da novela o avô. Só que faltando poucos capítulos para terminar... O mordomo volta. Todos aqueles empregados voltaram para a casa do negócio. Aí eu falei, da Mata, e aí, como é que você vai fazer? Aí ele falou assim, não tem problema não, você continua fazendo o avô. Como ele foi lá na primeira parte da novela, eu vou botar outra pessoa, mais ou menos com a voz parecida com a sua, e pronto, sem problema. E aí ele me volta dizendo, olha, o SBT diz que é você que tem que fazer. Eu falei, mas eu estou fazendo o avô. Aí ele disse, eu também falei para ele, mas eles querem que você faça. E aí eu fiz os dois. Como o cliente sempre tem razão. Aí eu fui lá e fiz tanto o avô quanto o mordomo, contracenando, inclusive, algumas vezes comigo mesmo. Mauro, com toda essa história de uma dublagem cuidadosa, que era um tempo onde realmente havia um cuidado artístico, né, com cada trabalho. Uhum. Como você vê hoje este mercado? Mais produtivo, mais grandes... mais dinâmico? Não sei qual seria o nome que a gente daria a isso. Bom, o dinamismo é diferente do dinamismo daquela época, né? Nós estamos com uma atividade mais rápida do que era antes, impressionante. O pessoal já reclamava na década de 70 e 80 que a dublagem estava se tornando uma fábrica de linguiça e a gente não sabia aonde chegaríamos, né? Então, o dinamismo dela é muito, muito intenso. A minha preocupação, particularmente, é a preocupação com a parte artística. Uhum. Porque, com o advento do Pro Tools, você não precisa ter como é que eu vou dizer? Um primor exagerado no sincronismo. Porque na década de 90, por exemplo, foi um exagero terrível. Às vezes algumas obras eram repetidas, né? Alguns momentos do filme eram repetidos,
porque a gente não tinha fechou. conseguido fazer conforme o pessoal queria, que era um sincronismo absoluto. E não existe sincronismo absoluto para dublagem em nenhum lugar do mundo. É uma questão de idioma, Exatamente. né? Então, hoje a minha preocupação é que os profissionais que estão entrando, eles se preocupem, como era no início, mais com a interpretação. Porque, para mim, eu sou da corrente do Isaac Bardavi, do falecido Isaac Bardavi. A dublagem, para mim, é uma técnica. A arte que está contida na dublagem é a interpretação. É o ator, é verdade. Eu costumo dizer que não existe dublador, existe ator que dubla. Exatamente. Né? E se você interpreta com correção, no tempo da pessoa que está ali, e com a intensidade, a interpretação correta, a inflexão correta e tudo mais, naturalmente se encaixa. Exatamente. E aí é uma parte só técnica em que 3 ou 4 frames, porque a gente tem a tendência de pegar sempre atrasado, porque espera o som começar. E aí é só uma questão de ajuste técnico, mais nada. Mas a minha preocupação maior com quem começa é exatamente essa: interpretação. Seja um bom ator. Se você é um bom ator, uma boa atriz, e você gosta da brincadeira de dublar, não se preocupa muito com isso, não. É claro que não, você não vai fazer e ter 3 batidas faltando, não é isso que eu estou falando, é você se preocupar em interpretar dentro daquele tempo. Em estar naquela cena. Exato. Né? Em ser aquele ator, porque eu acho que esse é o milagre da dublagem, é quando eu passo a ser aquela atriz que está lá. E a gente, então, tem que respeitar. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Exato. O que incomodava muitos egos, né? Exatamente. Esse canastrão aí, não tô afim. Faz a coisa melhor que o canastrão, poxa. Seja melhor, né? Tem muitas coisas que o pessoal que gosta de dublagem fala, que a dublagem, muitas vezes, ela salva, entre aspas, um filme ruim. Ou um filme não muito bom. E vira até clássico. O que também, muitas vezes, derruba um bom filme. Exatamente. Assim é a contrapartida também. Se a dublagem estiver muito ruim, aí ela vai derrubar o filme. Você tem assistido esses streams da vida por aí? Como é que você tem visto as dublagens que tem muita coisa deficiente. Muita coisa deficiente. Tem, né? Interpretativamente tem muita coisa deficiente. As pessoas acham que é só aquele jeito de fazer. Ou de fazer. E esticar o final, em vez de você, com calma, é você adaptar para não ficar muito curto ou passando, adaptar o seu texto e interpretar. Se você interpreta aquilo no tempo da pessoa, normalmente encaixa, natural. Né? Não tem nenhum grande segredo, né, para dublar. Por isso é que eu falo que para mim, a arte contida na dublagem é a interpretação, que o ator vai levar para vários outros nichos da atividade. Exato, né? Exato. Porque é diferente interpretar no teatro, é diferente na televisão, é diferente no cinema, é diferente na dublagem. Exatamente. Né? Então, apenas técnicas. E é isso, o que eu vejo é exatamente isso. E tá também muitos colegas que não assistem o produto, que antigamente a gente era obrigado a assistir aquilo que ele dirigia. Você fala o diretor, né? O diretor. E ele não... E aí ele nem sabe não sabe o que vai fazer. Deixa eu ver junto com você. Vamos descobrir juntos. É isso, pelo amor de Deus. E eu vou fazer o quê? O diretor é quem dá a direção do teu trabalho. É mais ou menos isso. Diretor quer dizer dirigir. A direção do trabalho, pô. Entendeu? Isso me incomoda um pouco. Mas... E você acha que isso tem sido muito comum ultimamente? Você que tem circulado mais por aí, você tem feito Rio, São Paulo? Olha, Rio eu não tenho ido fisicamente trabalhar lá faz muito tempo. Mas remoto? Mas remoto, não comigo. Eles contratam um estúdio aqui e aí eu venho e gravo. Já fiz algumas coisas
para Delarte aqui, e E em você outros sente lugares. isso de novos diretores? É Sim. isso? Agora eu estou trabalhando com gente que eu dirigia, que eram novos e que eu dirigia. E eu estou vendo que trabalham bem, porque tiveram uma oportunidade. Exato, tiveram uma oportunidade. O pessoal me pergunta, eu sinto assim, sabe o que eu sinto falta na dublagem? Dividir bancada, porque dividindo a bancada você tinha uma coisa que é importantíssima para o ator, que é a contracenação. Era maravilhoso. Um puxava o outro para a melhor forma de trabalhar. É verdade. E hoje a gente não tem mais, né? A gente é Hoje você tem que criar a habilidade de contracenar com o ator que está lá na cena. Exatamente. Então eu sinto falta disso. E esses que são diretores hoje, e que eu os dirigi quando eram mais novos ou crianças, eles tiveram essa escola da gente, né? Da minha geração principalmente, né? Que foi a geração que lá no Rio de Janeiro, quem entrava foi tratado com uma certa dignidade, entendeu? E o operador de áudio, o técnico de áudio, também era tratado por nós com o mesmo respeito. Porque essa equipe é fundamental. Exato. Né? E eu dizia para eles, olha, o ator, quando está dublando, o único momento em que ele está sozinho é quando ele diz assim, tá, gravando. Que aí ele se atira a boca e entra quando ele se atira sem paraquedas do avião. E fica todo mundo olhando, porque o técnico de áudio, depois o mixador, e depois não sei, vai todo mundo olhar para ver a porcaria que ele está fazendo ou não. Mas ele fica sozinho ali. Mas em torno, até chegar esse momento, é um trabalho de equipe. Com certeza. Quando eu entrei, o técnico de áudio era tratado como coisa qualquer na Herbert Richards, entendeu? Sério? Era. E ele contratava a gente por um preço muito baixo. Simplesmente o cara não sabia mexer naquilo e aprendia trabalhando. Fazendo. Então, o que ele levava de pito, de bronca de diretores, era uma coisa... E aí acabava aprendendo sozinho. Mas não com aquela qualidade que tem que ter um técnico de áudio, com a sensibilidade que ele tem que formar. Então, hoje, a gente recebia ele e dava importância ao técnico de áudio que ele não tinha. Não tinha para a empresa, né? E o técnico de áudio, então, ficava naquela, fazer qualquer coisa por esses caras, porque esses caras tratam a gente com dignidade. E a mesma coisa os atores, que se tornaram diretores hoje em dia e que tiveram essa escola. Mas a pergunta foi, você tem encontrado no mercado hoje diretores que não tiveram essa escola e que caíram de paraquedas e que Sim. não sabem qual é a sua função ali? Sim, muitos. Como é para você, como ator, lidar com... É um pouco difícil, porque não é a minha praia. Eu sou aquele ator formado em... Você vai fazer uma peça, faz 2, 3 meses de leitura de mesa, depois ensaios, e até chegar à estreia, você já está com o texto na ponta do tudo mais, né? Esse pessoal não me acrescenta nada, porque ele não tem a preparação que a gente tinha para poder chegar. E nem querem, né? Parece. Não, é porque, para mim, as redes sociais, né? Elas querem o imediato. E eles querem se tornar aquilo imediatamente. É a coisa do... Eu vejo 3 tutoriais sobre um assunto e acabo achando que sei mais do que um cara que está há 30 anos trabalhando naquele... E a dublagem desenvolveu um glamour, né? Que, na verdade, desculpe, né? Mas não é tanto glamour, não. Leva mal, não. Mas é que tem um público agora Sim. né, tem fã. E aí o meu papel não é mais fazer um bom trabalho, é conquistar fã. Conquistar fã sempre foi um bom trabalho. Como é que é isso? Eu acho um desperdício você
contratar uma pessoa para fazer um trabalho na dublagem pela quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais. Internet. Porque você alija o principal, que é o talento. Você acha que isso acontece hoje? Acontece. E muito? Com uma certa frequência acontece. E o pessoal é Quer dizer, escalado não se procura mais o talento, mas... Não, mas quem vai dar retorno, supostamente, para a bilheteria daquele filme que está sendo dublado. E, na verdade, não é assim que a banda toca, né? Quando você fala quem vai dar retorno, tem aquela história que começou, antes não acontecia, mas de repente começou a ter o talento estrela, né? As grandes estrelas que vão dublar, mesmo que inclusive não fossem atores, que fossem apresentadores, que fossem locutores, Sim. mas que tinham nomes. Como você vê esse talento que é convidado para fazer um filme no lugar de um ator? Se ele é ator ou se ela é atriz, eu não vejo nada demais. Também acho. Não vejo nada demais. É um dos nichos do trabalho da profissão dele. Exatamente. É um direito que ele tem, não importa se ele é famoso. Ele é adequado para o papel, ela tá é bem adequada. Escalado? Exato. Então, vamos em frente, não tem o menor problema. Agora, você chamar gente que já é reconhecidamente incompetente para a atuação, aí, para mim, só porque ele tem 1 milhão de seguidores, isso não faz sentido para mim, porque aí você não está respeitando a obra. Pois é, e isso pertence ao dono do filme. E ele vende aquela qualidade não Não, necessariamente. A gente tem visto várias escolhas equivocadas e que os fãs mesmo criticam, dizendo que não atingiram o objetivo que eles queriam. Então, era para fazer uma revisão, né? Voltar a deixar para quem entende de dublagem a escolha desse tipo de coisa. Mas parece que não querem isso, né? Então, tudo bem. E como você vê? Você acha que a IA vai ajudar nisso? Eu acho que a IA ela vai ser um complemento. Infelizmente, a meu ver, a perspectiva de ter uma ampliação do número de profissionais a longo prazo, eu acho que não vai, porque alguns papeizinhos e alguns vozerijos devem ser substituídos pela IA. Mas a dublagem não vai deixar de ser feita por seres humanos, porque a inteligência artificial ela apenas emula a coisa. Ela não interpreta. Então, não vai chegar lá. Mas com a qualidade de alguns trabalhos que a gente tem visto na internet, você não acha que as pessoas que estão fazendo esse trabalho nessa qualidade ínfima não estão colaborando para que a gente seja substituído por um IA que fará até melhor? O meu medo é o nivelar por baixo. Isso. Entendeu? É como algumas pessoas veem a dublagem, nivelando por baixo. A dublagem ruim, interpretativamente, ela é colocada como um padrão e não deveria. Não deveria, exatamente. Não deveria. Exatamente. A gente tinha um tipo de interpretação radiofônica até mais ou menos meados dos anos 70, mas a partir da década de 70 a gente foi acompanhando também a interpretação televisiva ficando mais coloquial. E usando uma interpretação, claro que dentro do contexto de cada obra, uma interpretação naturalista. Do modo como eles fazem, eles acham que é a dublagem, não é naturalista. Porque tem uma coisa... Não, tem que ser uma coisa mais jogadinha. Jogadinha fora, né? Acaba sendo isso. Acaba sendo jogadinha fora. Eu me lembro de um teste que eu fiz aqui para uma série. Era dos Cavaleiros e passava-se... Mas só que passava 200 anos antes
da primeira série dos Cavaleiros. Sim. Em mais ou menos 1700, né? Já estão me dizendo aqui que nessa série você fez Aldebaran. É mesmo? Foi Bem nessa? feito para você. É. Pois é, mas... Só lamento, eu não me lembro direito. Mas no teste, quando eu chamei os garotos para fazer teste, entrou um menino que foi lá e falou, e aí, ô moleque? É, 1700? 1700. Não, mas é que como ele é um... Não, meu amor, é 1700. Você não pode fazer desse jeito. Não. O cara ficou bravo comigo. É mesmo, né? Foi. E ele terminou não fazendo o teste, não entrou na série. Grande ator. Mas aí né? você entrou, né? Um grande ator. Ah, muito obrigado. Aldebaran. Eu acho que esse tipo de coisa que eu também fico muito preocupado, já que faz parte da minha profissão, e eu vejo que muitos colegas não têm a menor preocupação, que é com relação ao próprio idioma. Sim, que é outra coisa fundamental. Que é o material com que a gente trabalha. E esse tipo de coisa como gírias e expressões idiomáticas, eu sou muito preocupado com isso. Porque marca a obra, né? Exatamente. Data ela. Então, por que ficou bom aquele tipo de coisa, aquele tipo de gíria e de expressões, por exemplo, em Adame e o Vagabundo, na primeira dublagem? Porque a história se passava no início do século XX. Então aquelas expressões cabiam. Cabiam, exato. Né? Exato. Mas se eu fosse modernizar aquilo, não ia caber, porque se passava justamente no início do século XX, historicamente. Você não pode modificar? Não posso. Então, muita gente se preocupa também equivocadamente por outro lado. Expressões que são antigas, gírias que são antigas, o pessoal acha que é moderno e manda não colocar. E aí eu fico tentando esclarecer, quando eu estou trabalhando, dizendo, não, mas legal, é uma expressão antiga. Ah, mas é que mas o negócio se passa na década de 60. Nossa, mas na década de 60 todo mundo falava legal. Era muito legal. Não é assim. Eu fico mas é falta de conhecimento. Exato. Né? O Isaac Bardavi dizia para mim assim, meu filho, aquela voz dele, cara, meu filho, o ator tem obrigação de ter uma cultura maior do que a média das pessoas. Eu também acho, exatamente. Leia tudo. E aí eu falo pro pessoal... Porque a gente trabalha exatamente com o nosso idioma. Exato, fonemas. É você quem ensina o público a falar. Exato. A Rádio Nacional ensinou o Brasil a falar o idioma. Exato. E a televisão ensinou ao povo a falar de um modo mais correto. Exato. E deu uma certa padronizada. Eu costumo dizer que nós somos mestres. Nós estamos aqui para educar. Exato. Claro que se meu personagem é um personagem mais simples, é um personagem... Aí cabe. Ele vai falar do jeito daquela situação do social em que ele tem contexto. Tudo bem, mas imagina, eu tenho ouvido um doutor advogado em série falando umas barbaridades, cara. E eu sou casado com uma advogada, então a gente está sempre meio que, quando eu não sei uma coisa eu pergunto e tal, mas a gente vê cada atrocidade sendo falada no meio, nas séries ou nos filmes, que eu digo assim, meu Deus, essa pessoa não pesquisou nada, né? Ela não quis saber, foi mandando. Não, ou vai no literal, né? Pega do jeito que está no inglês e põe em português, mas não é bem assim que se fala aqui, meu. E eu fiz 2 séries médicas, das várias séries médicas que fizeram sucesso no Brasil. Uma ainda a gente trabalhava junto, que era Plantão Médico, ER. E a outra é o Grey's Anatomy. E a gente é obrigado a falar determinadas expressões. Tem uma coisa, você puxou aí coisa médica. Eu tenho assistido umas séries de hospitais, né? E eles falam uma coisa que eu nunca ouvi no Brasil. Põe líquido nele. Você põe líquido em alguém? Ou você põe o soro? Que isso? Nossa, líquido. Põe líquido, cara. É uma pessoa que não pesquisa, né? Gente, mas é muito. Eu já vi várias séries de hospitais, e a gente de pronto-socorro. tem que estar atualizado nesse tipo de coisa. E o cara põe líquido no paciente?
Realmente... Bom, não sei se é uma expressão médica atual. Não sei. Eu não sei, eu nunca entrei no hospital e me mandaram como, por exemplo, o pessoal da antiga, né, cismava com o negócio de catéter e cateter, né? E o correto é o cateter. Mas o pessoal do meio fala catéter porque é mais rápido. É mais rápido. Catéter. É mais rápido do que... Traz um cateter. Então, como eu falo também que determinadas expressões militares, pessoal militar, eu tenho muito contato, tive um avô que era militar, meu sogro é militar, e eles ficam assim, por que vocês falam assim assado? Como, por exemplo, entendido. Ninguém fala entendido quando está falando no rádio, fala ou positivo ou negativo. Entendido. Entendido para nós é a pessoa que é LGBT que ia mais, pô. É o entendido ou a entendida. E eu fico assim, mas não sou eu que faço o controle de qualidade. É como o preconceito contra a expressão do tira. Exato. É um tira. Mas isso é antigo. Não, quem trabalha na polícia fala tira. Fala. E fala até hoje. Eu sou tira. E onde o cara descansa é a tiragem dentro da delegacia. Então tem razão de ser. Mas ficam depreciando a gente como se a gente estivesse falando. De ignorância. Né? Exatamente. Ficam falando como se a gente fosse assim as coisas mais idiotas do mundo. Daqui a pouco a gente está falando copy em vez de... Pelo amor de Deus, vai botar ali em copy, vai botar policial. Polícia. Não dá. Tira mais rápido. Pô. Não é? Que coisa muito mais fácil. E é uma coisa, a origem da palavra, da gíria, é da década de 30. Né, daquelas tiras das ombreiras dos policiais, e quem usava esse jargão eram só policiais, marginais e X9, quer dizer, pessoal do meio. Naquele meio. Depois é que extrapolou para todo mundo, mais ou menos a partir da década de 50, quando o cinema ficou mais popular ainda com relação a uma série de aspectos de polícia, né? Então, meu Deus do céu, por que uma coisa que me incomoda muitíssimo é o seguinte, há uma geração atual que acha que cinema só começou na década de 60, para trás não tem nada. Mas, meu Deus do céu, o que a gente faz hoje, muita gente lá no cinema mudo fazia. Então, foi influenciado, um monte de gente foi influenciando. Sim. E o cinema começou no final do século XIX, não foi na década de 60. E isso me incomoda um pouco. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para o artista. Eu sei que muitas histórias. Você destacaria um trabalho seu como ator em dublagem? Olha... Eu, graças a Deus, fiz bons trabalhos. Eu fiz um trabalho que para mim foi o mais difícil na dublagem. Um filme chama-se Shine. A história do pianista David Helfgott, que tem um problema mental, que toca maravilhosamente bem, mas ele só toca quando ele está afim, né? Ele tem um problema sério. E eu dublei o ator, que depois acabei dublando lá no Piratas do Caribe, né? Fazendo Capitão Barbossa, o mesmo ator. E esse foi o trabalho mais difícil da minha vida. Eu acho que eu consegui chegar lá. Um personagem que falava, reagia, ria, falava, reagia, ria, direto, sem pausa, 30 segundos, por exemplo. Uau. E aí, se eu errasse, o que eu errei bastante, tinha que fazer tudo de novo naquela época. E gosto muito de atuar fazendo um ator chamado Gary Oldman. E eu fiz um filme para Netflix, em que ele faz o escritor que escreveu a história do Cidadão Kane, e um outro filme que ele ganhou até o Oscar, representando o Winston Churchill. E para mim,
que sou uma pessoa extremamente exigente com o meu próprio trabalho, eu acho que eu consegui chegar lá. É bom ajudar, isso, né? É bom. Ajudar a que o espectador tenha uma melhor qualidade de trabalho para poder usufruir do produto, né? É Eu acho muito que foi legal. prazeroso isso, né? Muito A gente bom. vê, poxa, a gente conseguiu. Porque a maioria do que eu faço, A eu gente está olho, sempre se criticando, né? eu olho e digo, não, meu Deus, eu podia ter feito melhor aí. Por que a gente faz com tanta pressa? Mas era o que você assim, podia fazer de era o que eu melhor podia naquele momento, naquele naquelas momento. condições, né? Exatamente. Exatamente. Você sai muito frustrado? Não, frustrado eu fico quando eu vejo depois de um tempo e não acho legal o que eu fiz. Mas quando eu saio do trabalho, eu nem penso nisso. Jura? Senão eu acabo maluco. Né? Ah, eu saía meio maluca. Às vezes eu saía, puxa, por que eu não fiz desse jeito? Porque eu não tinha, às vezes, muito diálogo com o diretor, você queria dar uma corrigida. Não, já tá bom, valeu. Bom, eu estou numa fase em que os diretores me respeitam um pouco. Então, quando eu digo assim, eu poderia fazer de novo aqui, a partir de não sei agora. Não preciso, mas eu gostaria. Quero ver se eu consigo fazer melhor, diferente. E aí o pessoal cede. Mas isso aí é normal em cada pessoa que exige de si mesmo uma qualidade sempre constante. É verdade. Né? Nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor, não é verdade? Porque a gente é humano, nem verdade. Sempre a gente está bem. Está bem, mas temos nossos momentos, Exato. Né? Então, a gente tem que compreender isso também. Tem algum personagem que você gostaria de ter feito e nunca fez? Olha, eu fiz um filme sobre a vida e a morte do Peter Sellers, que é um ator que eu admiro muito. Uhum. Eu nunca dublei o Peter Sellers, nunca. Mas lá eu tive um gostinho de cada personagem. Era um outro ator interpretando o Peter Sellers e ele interpretava o que o Peter Sellers havia feito. E eu gostaria muito de ter feito algumas coisas que o Peter Sellers fez. Talvez eu ajudasse o produto a ficar melhor, não sei, pode ser. Que você dirigiu, alguma coisa que você dirigiu e ficou com vontade de fazer aquele personagem? Que eu dirigi? Normalmente eu não me escalava quando era diretor, nem ficava pensando muito nisso. Nem pensava que você poderia ter porque feito. Quando era diretor, eu sempre ficava meio stand-by. Porque caso houvesse algum problema com algum colega, eu ia lá e cobria sem ter prejuízo do processo. Então eu nunca pensei dessa forma, não. Uhum. Como você vê o boneco na dublagem, aquela coisa, esse ator é meu, ninguém põe a voz nesse ator porque ele é meu, só Desculpe, eu. Isso é uma coisa que já passou. Era do tempo das emissoras de televisão que pagavam a dublagem, né? A partir do momento em que a distribuidora começou a pagar a dublagem, cada um escolhe o cara que quer participar do seu time na pelada, porque você é o dono da bola. Você não fica magoado quando põe outra voz? No início eu fiquei. Depois eu fiquei... Quem me deu uma grande lição de humildade nesse sentido foi o Shrek, por exemplo, em que eu fiz o filme inteiro e depois colocaram um Bussunda para fazer. E eu fui assistir, eu fiz questão de assistir para ver. E fiz uma crítica que eu vou lhe dizer, isenta de qualquer coisa emocional, profissional, claro. Olhando o trabalho do cara. Isso me despertou um olhar de que aquilo não me pertence. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Para o que eu for escalado, eu tenho que fazer da melhor forma que eu puder. O meu melhor sempre. Mas não é meu. E eu não sou aquilo. Pois é. Eu não sou ele. O cara ganha em dólar e ganha bem pra caramba. Eu não sou aquilo. A gente tem tabela para trabalhar. É verdade. Então isso me ensinou essa humildade.
E eu Porque não... isso não existe em teatro, isso não existe em televisão, isso não existe em E aí cinema. eu fico imaginando, meu Deus do céu, o primeiro ator lá no Globe Theatre fez o Hamlet. Nunca mais ninguém vai poder fazer o Hamlet, não porque pode. o Hamlet é ele. Exato. Não, como assim, gente? Exato. Às vezes eu vejo um colega e fala assim, num papel que eu já tinha feito, e diz assim, caraca, olha, eu não tinha visto isso. Olha que legal. O colega deu uma interpretação que eu não vi. E ele viu e ficou legal também, entendeu? Isso é você ter olhar generoso da interpretação. A gente não pode ser egoísta sendo ator. Não pode, porque a gente contracena. Por isso eu sinto falta da contracenação. Porque quando a gente contracena, a gente troca. É a generosidade, tanto de um quanto de outro. É verdade. É isso mesmo. Poxa vida, obrigada, viu? Pois é, hoje foi uma grande aula, eu acho. Tenho certeza que quem está assistindo a gente amou isso. Mas eu queria que você fosse mais específico para o seu fã. Aquele cara que te assiste e diz, nossa, Mauro, eu queria ser igual ao Mauro, eu quero trabalhar com o Mauro, eu quero trabalhar, fazer as coisas que o Mauro faz. O que é que eu preciso fazer? Conta para ele. Ser um bom ator. Procurar sempre melhorar. Não ficar parado no tempo e nem achar que tudo que você já faz é o suprassumo da coisa boa. Não, você tem que ser autocrítico. Para os colegas que trabalham com dublagem, começando a trabalhar com dublagem, eu digo que é importantíssimo você ser autocrítico, porque você não se cristaliza, não para no tempo de interpretação. E não vai ser igual a mim, porque eu sou eu, o colega é o colega, outra colega é a colega, mas se você seguir essa linha de querer interpretar e fazer o melhor que você puder, aí você já está seguindo os caminhos de todos os nossos, né, de todos os nossos colegas que vieram antes e que estão andando com a gente também aqui, porque é importante. Vocês têm que valorizar, porque nós estamos aqui por causa deles. Nós só estamos andando essa estrada porque essa estrada foi pavimentada por eles, que passaram por cima de desafios, de problemas, de um monte de coisa, e nós estamos aqui por causa deles. Então aproveite e procure sempre ser o melhor que você puder ser. É isso aí. O Entre Amigos tem como missão contar essa história de cada um desses personagens, desses grandes atores, para você se guiar. Se é isso que você quer, aprenda com eles. Como nós aprendemos com quem já estava no mercado na época que a gente entrou. Pois é. Puxa, Mauro, muito, muito obrigada. Obrigado Foi a você. Um presente estar com você aqui, viu? Foi muito, muito, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra ter você, a honra é minha. Aprender com você tanta coisa, ouvir a tua história. Foi um grande prazer. E isso a gente só faz entre amigos, né? É verdade. Coisa boa. Né, gente? Até a próxima.